que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão, estou muito bem acompanhado aqui pelo oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Fala, meu querido Cunha. Olá, meu Brasil, tudo bem com vocês? Ele está de volta, a enciclopédia do conhecimento humano, Marcos Benedicto, o nosso Marcudo. E aí, Marcudo? E aí, pessoal, tudo certo? Olha, eu estou aqui, com o Marcudo e o Cunha, para a gente falar, dentro de alguns segundinhos, sobre um filme belíssimo, emocionante e surpreendente, que está logo ali, esperando o seu play no catálogo da Amazon Prime Video. Estamos falando de Sound of Metal. Bora lá? When this crappy, mundane world suddenly becomes radiant and magnificent, all the fear is gone. That place will never abandon you. Muito bem, minha gente, olha, o papo de hoje é sobre o filme Sound of Metal, uma das agradáveis surpresas dos festivais de 2019, que acabou sendo adquirido e disponibilizado pela Amazon Prime Video desde o início aqui do mês de dezembro. A história é simples e deveras interessante, Temos um jovem baterista que da noite para o dia perde quase 100% da sua audição, fazendo com que todos os seus planos vão, gente, para o saco. Ele vai viver, uma jornada de redenção e muito conflito e vai levar aí a espectador e o espectador junto com ele nessa jornada. Esse cara, gente, é o Ruben, interpretado pelo excelente Riz Ahmed, que vimos lá em Rogue One, em O Abutre e também em Venom. Lembram dele aí como vilão lá de Venom? E vale citar aqui também a importante participação da sua namorada Lou, vivida pela Olivia Cook, lá de Jogador Número 1, e também do veterano Paul Hasse, um dos destaques do filme, ele que tá lá na série Goliath. Ele faz o papel de Joe, um mentor, um líder aí de uma comunidade de pessoas com problemas auditivos, que aqui no filme ganharão uma nova conotação, muito diferente de deficiência auditiva como a gente está aí habituado. Gente, a direção fica a cargo do estreante em longas-metragens Darius Marder, que cresceu no cinema como montador e também roteirista, O Marder escreveu o cultuado Lugar Onde Tudo Termina, aquele filme que tem o Ryan Gosling, motociclista tatuadão, e tem também o Bradley Cooper. Vocês lembram dele? Bom, e antes da gente entrar nas nossas primeiras impressões aqui de Sound of Metal, vamos dar uma passadinha na recepção aí de público e crítica. Vai lá, Cunha. Sound of Metal é um filme muito querido pela crítica, de fato. Ele levou aí o prêmio, de melhor filme internacional no Festival de Zurique e fez bonito pra caramba lá no Sunset Film Circle Awards, onde venceu aí as categorias de melhor diretor, ator e ator coadjuvante. E, falando das notas, é um show, Vamos estender o tapete para ele aqui. Ele tá com 7.8 lá no IMDb, 81 de 100 no Metacritic, tem 4.1 de 5 no Letterboxd e conta com a aprovação de simplesmente 97% da crítica e 90% dos usuários do Rotten Tomatoes. Uma baita de uma avaliação. O filme tá quase gabaritando tudo aí. E aí, gente, vocês gostaram do Sound of Metal? Olha, eu vou dizer que eu me identifico com o filme. Aliás, eu me identifico com partes do filme, Eu também tenho um problema auditivo, mas a minha identificação é mais no nível do Baby Driver, em Ritmo de Fuga, que é um filme que eu adoro. Eu até brinquei quando eu escrevi sobre o filme, que é a minha única diferença pro Baby, que é a habilidade do volante. Porque eu tenho um zunido no meu ouvido que não para nunca. E eu vivo de fone também, principalmente quando eu tô na rua. Eu já cheguei a ter alguns episódios de ficar com o ouvido abafado por um tempo. Nunca diagnosticaram nada e nunca chegou perto do nível do problema do Ruben, claro, mas eu fazia tudo aquilo lá que ele ficava fazendo quando ele sentia o problema, de ficar cutucando, coçando o ouvido, prendendo no nariz para forçar o ar pelo ouvido. Eu me identifiquei com essa parte. A primeira cena do filme, a gente vê o Ruben no palco tocando, e é escuro, tem cortes rápidos, tem aquelas luzes vermelhas de urgência, de perigo piscando. A música é agressiva, o som é violento, mas quando a gente sai de lá e a gente vai pro trailer deles, é tudo claro, é silencioso, é tranquilo, até a comida é saudável. Aí eles mostram lá fora, tá
Tá claro também, eles estão isolados, as músicas são calmas, as conversas são amenas. A vida é ótima, né? O filme deixa bem claro que a vida dele é feliz e é ótima. E nesses contrastes que o filme vai sendo construído, os momentos de silêncio e de som vão sendo utilizados de uma forma muito inteligente. Eu fui ver no IMDb e tem 14 profissionais envolvidos só com som. Eu acho que o trabalho é fantástico e que merece muito, pelo menos, ser indicado para as premiações, né? Pelo menos. Olha, minha gente, quando eu ouvi, né, falar que o Darius Marder, né, que já fez trabalhos como roteirista, como montador, né, não é tão jovem assim, ele que tem 47 anos, tem aqui no Sound of Metal, né, traduzido como Som do Silêncio, interessante a tradução pelo significado do filme. Tem aqui o seu primeiro longa, cara, na direção. Eu fiquei bastante surpreso, porque é uma direção muito segura. Ele faz escolhas muito interessantes ao longo de todo o filme. Tô com o Marcudo, né, cara? O começo do filme, cara, o barulho é insuportável. Insuportável, cara. Eu baixei o som várias vezes, fiquei incomodado. E eu gosto demais, gente, desse tipo de filme onde você é colocado no lugar do protagonista, né? No lugar do ator ou da atriz principal e passa com eles aquela jornada. Você vive aquilo com eles, né? Então, é muito interessante quando o protagonista nosso, né, vivido pelo Riz Ahmed, o Ruben, ele começa a não escutar mais o som, né? O som vai vindo picotado, até ele não ouvir quase nada. Aí você vai ter os surdos conversando através de gestos e o diretor, ele não dá para o espectador a legenda. Você não entende o que está sendo falado. Você é colocado no lugar do protagonista a todo momento. Você vive aquela jornada com ele. E eu adoro esse tipo de filme, cara. Eu fico muito feliz quando o diretor dá esse tipo de presente pra gente. Cara, é uma direção muito segura, muito elegante, atuações muitíssimo bem feitas, né? Muitíssimo bem colocadas, muita sensibilidade na interpretação. É muito em cima da direção do Darius Marder e da atuação do Riz Ahmed que se constrói Sound of Metal. E eu posso falar com muita tranquilidade, um dos melhores filmes da temporada aí de 2020. É aquele clássico, né, estudo de personagem ali, por ser um filme que aborda esse tema da deficiência auditiva, né, eles propõem a nos colocar na pele ali do Ruben, né, e então a edição ela precisa brilhar, e é exatamente o que acontece aqui, né, então faz muitas vezes ali a gente imaginar angústia, né, / aflição, né, que é alguém que acabou de perder a audição pode sentir, né, que sensação deve ser aquela, né, de desespero, assim, porque olhando ali para a tela eu sentia um desespero danado pelo personagem. E quando eu sinto isso, quando o personagem me transmite isso através de um filme, golaço, né? Você vê que o trabalho foi muito bem feito. E é também, né, eu achei legal porque é um filme que tem muitas mensagens ali nas entrelinhas. O Marcão falou aqui de aceitação, né? Tem muito disso, né, da compreensão de si mesmo, né? E o nome em português, O Som do Silêncio, eu acho que ele foi bastante adequado aqui, é até mais interessante do que o original. Mesmo ele acaba entregando, né, um pouco a alma do filme, mas eu acho que ele é até mais interessante do que o nome original. Olha, minha gente, eu acho que a gente pode tranquilamente dizer aqui que Sound of Metal, né, o Som do Silêncio, é uma experiência sensorial, né? Ao assistir ao filme, gente, eu lembrei muito de Gravidade, lá em 2013, e também, principalmente, de Ritmo Acelerado, em 2004, quando a gente tem a história de um DJ famosaço, que aos poucos também vai perdendo a audição e, por consequência, vai perdendo também os shows, os eventos e os contratos, né? Eu queria saber como é que foi para vocês a experiência sensorial, né? Que praticamente coloca a gente reagindo junto com o Ruben dentro do filme. Como é que vocês sentiram isso? E eu vou frisar um pouco que o Sansa já vinha falando, que é o uso do som subjetivo, que é quando a gente escuta o que o personagem está escutando. É muito interessante o jeito como eles usam isso em momentos específicos, né? Por exemplo, quando o Ruben vai fazer aquele exame auditivo, a gente está lá ouvindo a dificuldade dele em escutar e tal. Aí quando o médico vai explicar para ele, a gente ouve o som normalmente, até porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Só que quando o médico vai falar para ele que ele perdeu 70%, 80% da audição, a gente vai pro fone dele, né? Pra gente sentir junto com ele aquele momento. Eu acho muito legal isso. Assim, durante toda aquela jornada de aceitação do Ruben, também é muito interessante, porque no começo, quando ele tá em negação, ele tá resistindo, tem muitos momentos de silêncio absoluto, em qualquer ambiente. E conforme ele vai aprendendo a lidar com aquilo, os sons vão começando a aparecer pra gente também. É muito legal.
Eu senti um pouco do efeito que eu tive quando eu fui assistir Um Lugar Silencioso. Eu comecei a prestar atenção em cada detalhezinho de som, fosse um carro passando, um talher batendo num prato, o som da caneta no papel. Eu lembrei bastante daquela experiência. Tem duas cenas nesse filme que dizem muito respeito para mim à experiência sensorial. Uma delas é a cena do pós-cirurgia, quando ele está conversando com a médica, né? Ele instala o aparelho, aí a médica está lá, né? E liga o aparelho, ele tem que esperar ali um mês, né? Ou 2 semanas, algo do tipo, não lembro. E aí ele retorna para fazer a instalação do aparelho. E aí a médica fala, e aí, você tá ouvindo? Já liguei aqui. E aí você fica, poxa, cara, eu fiquei muito na ansiedade junto com ele ali, peraí. Parecia eu ali, sabe? E aí, cara, me ocorreu uma coisa, como é que você vai expressar que o som não tá bom, sabe? Para um especialista. Como que você faz isso, sabe? O quanto tá bom e o quanto não tá bom. Depende muito do entendimento da pessoa do outro lado, para, de repente, falar, eu acho que é o aparelho que está com defeito, ou não, é assim mesmo. Né? Você pode falar que o som é metálico. É isso mesmo? Será que não tem um problema? Será que não dá para ajustar um pouco mais? Como é que você faz isso? Essa é a primeira questão. E a segunda cena ali puxa, cara, que me fez sentir demais, de novo, através do som, é uma das cenas lá do final, onde a namorada dele está cantando com o pai ao piano, e aí ele tá ouvindo a música, assim, é muito ruim, né, de perceber ali o que ela tá cantando. Então, cara, é um desconforto muito grande, e ele se sentir de novo inserido ali na família, com ela, né, próximo dela, e ao mesmo tempo se afastando dela. Aquele som vai sumindo, ele tá cada vez mais distante dela. E é ali que ele começa a perceber, né, putz, eu acho que não vai dar pé. E foi muito legal, Marcão, você lembrar do Lugar Silencioso, porque no cinema, o silêncio era ensurdecedor. Era muito barulhento no cinema. O silêncio, qualquer barulho de pipoca que você fazia era enorme. Você ouvia todas as né? cadeiras. Você ouvia tudo, respiração das pessoas, tudo. Então, olha a urgência do silêncio, cara. É um negócio assustador. Então, é muito sensorial o filme, de fato. E tem várias cenas que você se conecta demais com o personagem. Cara, o trabalho do Riz Ahmed, ele é realmente genial. E ele se torna ainda maior quando a gente lembra dos filmes anteriores dele, né? Com atuações nada mais do que ok. A gente nunca tinha visto um grande trabalho desse ator, mas é que ele se supera. E eu achei muito interessante o lance dele ser um baterista de uma banda de rock. Um rock barulhento, né, cara? Um rock bastante estridente. E é muito inteligente o diretor abrir o filme com esse rock altamente barulhento, né? Para gerar contraste ao longo do filme, principalmente ali no final. Mas também é muito interessante como é a música, né? Que vai salvar a vida dele 2 vezes, né? Então a música salva a vida dele quando ele deixa as drogas, né? Ele era um usuário de heroína, então ele vai se jogar de cabeça na música e também ter todo o romance lá com a Lu, com quem ele forma uma banda que lembra um pouquinho White Stripes, né? Só que invertido, você tem a mulher ali no vocal e o cara na bateria. E você depois vai ter a música o salvando, né, cara? Quando ele não se encontra, o Cunha falou, ele não entende a linguagem de sinais, ele é quase um estrangeiro ali, é quase um ET. É quando a gente tem aquela cena muito bonita, por sinal. Como tem cenas bonitas nesse filme, gente? Que o menininho tá com a mão ali naquele escorregador, né? Tem todo aquele metal, né? Aquele alumínio ali do escorregador, não sei exatamente qual é o metal. E aí tem uma experiência sensorial acontecendo ali, né? Que é quando ele vai resgatar a paixão dele pela bateria e é através disso que ele vai ter toda uma relação com aquela comunidade, né? A gente entra no filme pensando que se trata aí, de fato, né, de um filme sobre música, uma pegada mais whiplash, e o que salta nos olhos é justamente os valores por trás dessa comunidade, né, que devolve autoestima para as pessoas com problemas auditivos, mas também a gente tem pessoas ali com problemas igualmente graves, né, como dependência de álcool, diversos tipos de droga. Só aquela comunidade ali, aqueles personagens, aquele dia a dia, aquele cenário, aquela atmosfera e o líder da comunidade, né? Só aquilo ali já valeria uma série, né? Fazer um recorte daquilo ali e seguir adiante, porque tem muita coisa interessante por ali, vocês não acharam?
Eu achei, é muito legal toda a sequência, toda a jornada que ele passa dentro da comunidade, desde que ele chega e a primeira tarefa dele é aprender a ser surdo. Achei muito legal esse detalhe. E eu queria falar um pouquinho mais aqui sobre as atuações. O Stan estava falando do Riz Ahmed, né? Eu também concordo que ele deve estar nessa temporada de premiações por esse filme. Ele tinha me chamado a atenção já numa minissérie bem boa da HBO, chamada The Night Of. Depois o Sans falou, ele fez um vilão mais ou menos no Venom, fez uns papéis menores. E esse é o melhor que ele fez até agora. E é legal que é um papel que qualquer ator poderia ter interpretado. E eu falo isso porque eu lembro de ter visto em algum momento ele reclamar que ele só recebia convites para papéis estereotipados, de personagens de origem árabe e tudo mais, que é o caso em The Night Of, inclusive. E essa atuação mostra que, né, ele é um ator versátil, um ator capaz, e é bem legal o trabalho que ele faz, especialmente com as crianças. Eu também queria citar a Olivia Cooke, que faz a Lu, né? Eu acho que eles têm uma química muito legal. E o Paul Hasse, que inclusive já foi premiado, já recebeu a primeira premiação dele pela Boston Critics, se eu não me engano, que é uma associação importante para o Oscar, inclusive. Que ele faz um personagem que tem várias nuances, é um cara acolhedor nos momentos, intransigente ao mesmo tempo. Eu acho que foi um trabalho bem interessante. Cara, muito legal o trabalho do Paul Hasse, né, cara? Porque como ele vive aquela situação, ele tá totalmente no lugar de fala, né? Então ele passou por aquilo, ele tem um problema com o alcoolismo, ele é um veterano de guerra, né? E é muito interessante a gente ver que ele tem um problema auditivo, mas não foi o problema auditivo de uma bomba explodindo ao lado do seu ouvido na guerra que fez com que a família se afastasse dele, né? E é muito importante quando ele faz o gestual de apontar para a cabeça, para explicar para o Ruben que tudo que ele vai enfrentar, o principal está na cabeça dele. Não é o problema auditivo que vai ser o maior desafio na vida dele dali em diante, né? Então ele conta a própria história, né? E a gente tem uma rehab muito interessante, que para mim é o auge do filme, né? O Cunha mencionou aí que só ali valeria uma série, de fato valeria, porque a gente tem um novo universo acontecendo ali, né? A gente tem uma comunidade Midsommar, só que do bem, né? Porque aquela comunidade de Midsommar, meu Deus, aquilo é diabólico. Então a gente tem uma professora, cara, com uma doçura muito grande, eu senti muita doçura, muita bondade nela. Em algum momento achei até que ia rolar um novo casalzinho ali no filme, né? A gente tem todas as crianças, né? É muito legal ver a reação das crianças no começo trolando, né? O Ruben ali e depois fazendo parte desse desenvolvimento dele. Mas eu acho que o mais interessante de tudo, como o Cunha falou no começo do episódio, é ver que ele não desvia do foco dele, né? Ele não quer recomeçar uma vida com aquela comunidade, como é oferecido a ele um trabalho pelo líder da comunidade. Ele não quer isso, né? Ele está obcecado por recuperar a vida de baterista, a vida de cara que sai em turnê, a vida de um rockstar, né? A vida de namorado da Lu, que o Marcão lembrou aqui. É isso que ele quer, por isso que ele vai atrás do implante, né? E quando ele vai fazer o implante, que é super caro, ele vai abrir a mão de uma série de coisas na vida dele que vão deixar ele mais mambembe ainda, cara. E aí a gente tem, na minha opinião, a melhor cena do filme, que é o diálogo dele com o líder da comunidade, quando ele volta consertado, né? Ele, entre aspas, está consertado, ele vai precisar de uma grana ali, e eles têm um diálogo, cara, que pra mim ali vale o filme e talvez valha uma premiação pros dois, tamanha a veracidade daquela conversa, né, Cunha? Essa cena aí, eu acho que ela meio que encerra, né, toda aquela sequência que acontece aí nessa comunidade, mas que desfecho, né, para tudo que foi levantado, tudo que foi construído ali. Eu queria falar um pouquinho do Joe, né, o Paul Hasse, como vocês estavam falando aí. De cara, né, quando o nosso querido personagem ele chega na comunidade, ali o Joe, né, o Paul Hasse, ele parece um cara mala, né? Você olha assim, putz, cara, ele vai se dar mal aqui, vai ter que ficar nas rédeas do cara, vai ser complicado. E muito pelo contrário, é um puta cara do bem mesmo, né, meu? O cara tá afim simplesmente de ajudar, assim, sabe? É tão legal, né? A gente não vê isso com tanta frequência no nosso dia a dia. E o cara, o tempo inteiro, ele entende os problemas de todo mundo, né? E tá ali para ajudar. Então, inclusive, uma das questões principais que ele sempre coloca ali é que é a crença, né? Ele quer colocar na cabeça de cada um daqueles dependentes, viciados, deficientes,
a crença de que ser surdo, de fato, não é uma deficiência, né? E aí é como você falou isso, essa questão está na cabeça, né? Não é a questão da surdez, né? Então ele já dá a letra ali pro personagem que, fica por aqui, tá? Não adianta, cara. Você tem que entender isso. Puta, eu gostei demais aí do trabalho do Paul Rassi, como vocês falaram também. Gostei demais da Olivia Cooke, né? Uma pena que ela tá só no início e no fim do filme. E gostei demais de ver ela porque eu adorava o papel dela lá em Bates Motel. E aí foi uma surpresa ter visto ela aqui. E, cara, muito legal. Rende muitas cenas boas aí nesse momento de filme, né? Tem aquelas cenas com ele brincando com as crianças, né? É muito intimista. Ele se encontrando, né? Se conectando com aquelas crianças sem audição, né? Percebendo a essência das crianças, dando aula de bateria para as crianças. Então tem muita coisa legal ali mesmo. Aquela comunidade ali sem dúvida daria pano para manga aí e mais conteúdo aí. Quem sabe, Amazon? E a gente acaba tendo praticamente 2 filmes em um, né? Talvez esse seja meu único problema com o filme, não sei vocês, né? Porque tem aquele filme da banda, né? Road Trip, dos shows, dele com a namorada, daquela paixão, é um amor muito apaixonado, eles são jovens, né? E tal, transgressores, digamos assim. E tem o filme da comunidade, né, cara? O filme que a gente vai entender toda essa jornada de superação dele. E eu acho que o maior problema de Sound of Metal, na minha opinião, pelo menos, é quando o filme fica um pouco em dúvida por qual caminho ele quer seguir, né? Então a gente, de fato, tem o trabalho da atriz muito bem feito, cara, mas a gente tem um vácuo enorme ali sem ela, né? Eu fiquei esperando que ela mandasse cartas em algum momento e que a gente tivesse alguma conexão com ela, principalmente no segundo ato, né? E ela vai retornar praticamente ali no final. E eu não sei vocês também, mas um cara que lutou tanto para recuperar a namorada, que vendeu o trailer, que colocou o aparelho auditivo, que o pai dela não gosta dela, a família dela não vai muito com a cara dele, ele que enfrentou tanta coisa, a gente acaba tendo ali, né, praticamente no finalzinho do filme, um momento história de um casamento, né? Quando um olha para o outro e percebe que o que tinha de importante e valioso naquela vida amorosa já tinha passado, né? E que fica, obviamente, que o amor é gratidão, mas o relacionamento já não faz mais sentido. Ali eu vi um filme um pouco diferente do que eu estava vendo até então, e eu não sei até que ponto a montagem é interessante, porque o diretor é um montador, acabou sendo bem feita naquilo. O que vocês acharam, gente? Eu concordo, né? Eu falei agora sobre essa ausência dela no meio do filme. E lança até dúvida mesmo, né? Eu fiquei pensando, poxa, será que ela gosta realmente dele? Até a cena de despedida dela com ele é meio atribulada, né? Rápida, tal. Tudo bem que ela estava bastante chocada ali, mas eu senti, assim, um carinho, falta de um carinho a mais ali com ele. E ela até manda para ele, né? Um e-mail com um vídeo lá, né? De ela tocando uma música, lançando, eu acho que um trabalho na sala da casa dela, né, sem os instrumentos, sem a banda, com ali uns apetrechos que ela montou, mas fica por ali mesmo, né, de fato, não tem essa relação deles. Eu acho que poderia ser melhor trabalhado isso também, né, esse contato frequente deles, por mais que fosse difícil, teria aí algo importante, eu acho, para ser explorado de uma forma bacana. Mas eu acho que foi uma escolha. Eu não sei, você sabe que eu acho que foi uma escolha do filme. O Cunha, não ficou claro para mim se ela mandou um e-mail para ele com ela tocando ou se ele pesquisou ali pelo nome dela e acabou encontrando, né, de fato ela tocando. Foi ele eu não que sei pesquisou, eu acho, cara. Ah, foi pesquisa? Exato, cara. Foi ele que foi pior atrás. Ainda. Ele foi atrás da banda, estava no site da banda, inclusive. É isso aí. Ele foi atrás da banda, cara, e acaba encontrando alguma coisa dela. Ou seja, sim, ela não tá dando de volta pra ele e ele tá obcecado. Fica muito claro que recuperar a audição e recuperar a namorada é praticamente a mesma coisa, né? Sim, total. E, cara, e aí eu vou direto para aquela cena que você chamou aí lá do final. No momento, né, que ele senta, ele vai até a casa dela e senta para conversar com o pai dela. E, pô, que breves momentos, né? O ator ali, o pai dela, tá na tela, mas que belo ator, né? Dava para entender que tinha algo ali mal resolvido entre eles, assim, e o cara ficou pouquíssimo tempo na tela. Vale lembrar aqui que você mencionou o ator, né? O ator francês, o Mathieu Amalric, cara, que é um baita de um ator, né?
Para mim, o principal papel dele foi ali em O Escafandro e a Borboleta, lá em 2007. Mas ele estava também no Grande Hotel Budapeste, estava lá em 007, Quantum of Solace, e também em Munique, né, cara? E é um ator gigante, não é à toa ali, que com 5, 6 minutos em cena, o cara toma conta mesmo, né, Marcão? Ele é bom ator, e eu queria voltar pro final do filme, que eu acho que a questão dele ter ido embora faz parte do que me incomodou no filme, né? Voltando no final, o Ruben tá dando uma volta lá pela rua, acho que é em Paris, e o som do aparelho dele, do implante, é caótico, né? E ele tá andando, tá incomodado, até que ele senta no banco e tem um barulho de sino de relógio ensurdecedor. Aí ele tira o aparelho e lá naquele silêncio parece que o mundo se encaixa, né? A gente passa uns bons segundos olhando pro rosto sereno dele e conclui que ele fechou o ciclo e se aceitou. Só que eu acho que o filme dá a entender que aquele era o único caminho possível para ele, que ele tentar retomar a vida que ele tanto amava era inaceitável. E eu não consigo entender, eu não consigo ver muita lógica nisso. Eu acho que limitar uma pessoa a uma escolha só na vida dela é impor um preconceito que todo um segmento tenta evitar, né? O filme é sobre autoaceitação, mas isso não significa simplesmente se obrigar a abrir mão de tudo que você é, o que você quer. E em todos os momentos que o Ruben tentou retomar a vida dele, de acordo com os próprios termos dele, ele foi punido de alguma forma. A gente viu que ele vivia uma vida super feliz. Tinha aquela violência sonora do palco, mas fora era saudável, ele dava e recebia amor, ele se livrou das drogas. É que nem eu falei, o filme mostra que a vida dele era ótima. Então por que é um pecado ele tentar retomar essa vida? O implante coclear é um procedimento consagrado que muitas pessoas fazem. A gente se emociona vendo vídeo de criança que faz o implante e escuta pela primeira vez na vida, né? Todo mundo já assistiu algum vídeo assim. Então me incomoda muito essa mensagem que o filme passa. Eu acho bonito, eu concordo que uma pessoa surda tem que se aceitar, ela não tem que tomar aquilo como impeditivo, mas eu acho que não dá para demonizar quem busca outros caminhos. É isso que me incomoda no filme. Você me fez lembrar de um breve momento ali do filme que eu senti também um pouco isso, sabe? Me parece, quase uma lição de moral, né? Falando que, especialmente quando ele está com a namorada dele, né? E ela chega, então ela já está mais bem vestida, ela está melhor maquiada, ela está superior. Ela não é mais aquela pessoa que trabalha com música. Ela é uma pessoa que vive na sociedade, ela venceu, ela não é loser, né? Ela não está num show de rock. Me passou um pouco disso também, e me incomodou, cara. Ele queria, né, de fato, ali deitado na cama, conversando com ela no final, e aí a gente precisa retomar a turnê e tal, ele estava empolgado. Aí ela, eu passei dessa fase, eu já evoluí, né? Eu também senti isso, cara, sabe? Eu não traria, assim, como algo negativo, não chegou a me incomodar a esse ponto. Mas você falando, eu me recordei e também não gostei disso. Confesso que eu não tinha pensado nesse sentido também não, porque a todo momento me parece que o filme trabalha muito com o lance da aceitação, né? Você vai aceitar. Você vai aceitar isso para você poder bater o pé no fundo do poço e recomeçar, né, cara? Para você ter uma reconexão com a vida e com as coisas simples da vida, né? E o filme ele não é nada sutil quando ele coloca a natureza, as crianças, a alimentação saudável. Cara, vamos recomeçar do zero? Vamos dar um Ctrl F5, um Ctrl Alt Del aqui. Mas eu confesso que eu fiquei incomodado, e é legal vocês dois terem levantado isso, quando o cara vira e fala pro líder da comunidade, olha, um aparelho desse, né, para eu fazer o implante, custa de 40 a 80 mil. E quando ele passa o valor pro cara, o cara praticamente descarta, do tipo, cara, não vai atrás disso. Ele já estava contra pela vivência que ele tinha tido, colocando o Ruben na mesma situação, né? Então eu acho que, vamos lá, eu acho que é diferente, posso estar falando uma grande bobagem aqui, quando você nasce com um problema auditivo, é uma situação. Quando você nasce escutando plenamente e vai ter um problema auditivo, é uma situação diferente. Você vai ficar muito mais puto, como é o personagem, principalmente um cara que vive de música, né? Então ele vai ficar completamente inconformado, diferente de uma criança que cresceu com aquele problema e que vai ter mais conformidade e vai estar muito mais adaptada, né? Então o cara totalmente inconformado, o que ele queria? Retomar a vida dele, essa era a meta. Eu entendo o caminho que o filme toma,
mas eu acho que ele também poderia deixar um pouquinho mais dúbias as coisas, né? Por que é um pecado, né, Marcão? Você colocou muito bem, cara. Por que é um pecado ele tentar retomar aquilo? Assim como o Sansa, eu entendo também o caminho que o diretor quer tomar aqui. Ele precisa trazer esse conflito, né? Porque isso é o cerne do filme também, né? O conflito de ele não poder ir atrás, né? Mas ele vende até o motorhome dele, cara. E aí depois tem a cara de pau para pedir dinheiro lá pro Joe novamente para recomprar o motorhome, né, cara? A cabeça do cara, o desespero, que liga completamente a que você acabou de falar isso. O cara nasceu, né, ouvindo lá, a vida dele era baseada naquela dupla de rock ali. Então, de fato, o cara vai fazer de tudo mesmo, né? Tem cara de pau total. Agora, eu acho que realmente foi pelas escolhas, né, para ele tomar o caminho que tomou, mas eu acho que também podia ter um óleozinho a mais aí, a ponto de filme parecer querer passar essa mensagem aí. Tanto que nós três sentimos isso, cara. O Sansa, conversando aqui com a gente, tá percebendo isso também. Esse é o problema. O problema é ter que demonizar esse outro lado. Sendo que não é assim, cara. As pessoas são diferentes, a comunidade age de um jeito e ele funcionou, ele estava adaptado na comunidade, queriam que ele ficasse lá. Mas existem outros caminhos que são igualmente válidos e o filme passa essa impressão de que não, você só pode vir por aqui. É quase um aceite a sua surdez, né? Se você não viver igual as pessoas da comunidade que são do bem, você está sendo radical, é anarquia fazer isso. Né? Então, inclusive quando ele está na comunidade, né, chega um dado momento lá, passa uns dias, né, bastante tempo o filme dá a entender, e aí ele fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar nessa inércia aqui. Né? Então, a reação natural de qualquer ser humano, né, gente? E eu confesso para vocês que eu não gosto muito da Lou pós-roqueira. Eu gostava daquela sobrancelha descolorida, eu gostava daquela personalidade, eu estava bastante envolvido com aquela personagem. E a Lou, sei lá, pós-rehab, ou longe daquele cara prejudicial para ela, talvez, não sei se esse é o caso, com cabelo mais curto, mais certinha... Né? Bem vestida, né? Toda coxinha, quase. Tudo bem, e vale a pena a gente ressaltar aqui que quando ela canta em francês junto com o pai, ela não tá exatamente confortável, né? Ela não tá plena, ela tá bastante confusa. Dá pra ver que é uma personagem confusa. Mas também é um arco confuso, né? Eu acho que é um arco que poderia explicar melhor. Não tem problema nenhum, cara, ela viver no motorhome e ter uma vida de rockstar e fazer o que ela tava fazendo ali. Pelo contrário, né? O filme, inclusive, ele chega a deixar bem claro pra gente que o tempo que ele tá livre da heroína é o tempo que ele conhece a Lou. É o tempo que ele tá com a banda de rock, que ele tá com a namorada, que ele acorda super cedo, prepara o café da manhã pra ela, e que é um ótimo baterista, como a gente pode ver no filme, que ele de fato é, né? Então, acho que o Sound of Metal é um filme muito bem intencionado, muito bem conduzido, muito bem dirigido, mas que, em certo momento, vai direcionando o nosso olhar para onde ele quer, e talvez isso seja um problema. Muito bem, meus queridos, olha, depois desse papo delicioso aqui sobre Sound of Metal, queria saber a nota de vocês, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão pro filme? Fala aí, Marcudo. O filme, por tudo que a gente discutiu, é muito bonito, tanto de fotografia, a direção, a montagem, as atuações são ótimas, mas tem essa questão temática que me incomodou muito e faz eu baixar um pouquinho a nota, então eu vou dar 78 poltronas amarelas para ele. Cara, eu vou falar pra vocês que Sound of Metal foi uma baita experiência pra mim, cara. Eu gosto demais quando o filme vai pra além do que a gente tá vendo, né? E ele faz você sentir. Então o trabalho que ele faz aqui, com a edição de som principalmente, e com a gente vivendo na pele, né, do Riz Ahmed, do personagem dele, o Ruben, é uma coisa raríssima, né? Eu esperava encontrar um Whiplash, encontrei um outro tipo de filme que me agradou demais. Tem alguns problemas narrativos, tem um segundo ato que ele é muito diferente do primeiro e do terceiro, então tem um probleminha de continuidade ali no final, né? Ao contrário do Marcão, eu gosto do final. Aliás, eu gosto bastante desses finais que não ficam se explicando por muito tempo, se tornam cansativos. É um filme com alguns probleminhas, mas muito interessante. Já coloco aí como um dos melhores da temporada 2020. E eu vou deixar ele aqui com 84 poltronas amarelas. O trabalho de edição de som aqui é tão magnífico,
né? Que, cara, não fosse isso, talvez ele fosse um filme ordinário, sabe? Mais um filme legalzinho. Mas o trabalho de edição de som é a alma desse filme. A forma como é feito, de fato, ele te deixa agonizando em muitos momentos, te faz ter uma tremenda conexão ali com o personagem. Mas eu, de fato, não tinha o problema que eu descobri que eu tenho com relação a esse filme, que é o ponto aqui que o Marcão levantou, né? É a quase condenação do músico. Eu também gostei, assim como Sansão do final, achei muito bom. Achei que ele poderia até se estender um pouquinho mais. Eu estava gostando, né, daquela percepção dele, daquela conexão com aquelas crianças brincando na rua, ele percebendo, né, como a vida é bela também, ele no Mute, né, ele de fato praticando o Enjoy the Silence ali. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais. Mas é isso, eu dou 80 poltronas amarelas para esse filme, porque de fato ele é muito bom. Muito bem, meus queridos. E olha, ficamos aqui fazendo a continha, né, na calculadora SQLVS. Com a média com a média aí de 81 poltronas amarelas para Sound of Metal, Som do Silêncio. Olha, meus amigos, eu vou pedir aqui para vocês rapidinho, em praticamente um tweet, um motivo aí, um incentivo de cada um, para quem ainda não assistiu, ir lá na Amazon Prime Video, dar o play em Sound of Metal. Acho que vale pela experiência e tentar entender o que é perder uma coisa tão essencial pra gente. Olha, cara, eu vou falar para vocês que vale assistir Sound of Metal para vocês verem Riz Ahmed. Mais uma baita de uma atuação, como há algum tempo eu não via. Espero realmente e sinceramente que esse cara esteja aí na temporada de premiações, principalmente no próximo Oscar. Ele faz um belíssimo trabalho mesmo. A edição de som realmente é magnífica e, se possível, fica aqui minha recomendação. Assistam esse filme com fone de ouvido. É muito mais interessante. Olha, e com essa baita dica do Cunha aqui, gente, a gente vai pro finalzinho do nosso episódio, lembrando a vocês, né, que todas as semanas estamos aqui com críticas, resenhas, informações, spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e também dos serviços de streaming. E aproveito para convidar você para seguir a gente aí no seu streaming de podcasts favorito e também nas redes sociais. Você encontra a gente facinho pelas iniciais SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler. E aproveito aqui para agradecer a presença dos meus dois amigos queridos. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, meu Brasil. Até a próxima. Valeu, meus amigos. Um abraço a todos e até a próxima.